Vale a pena a gente revisar um pouquinho esse verbo haver. Verbo haver, que é o verbo there is ou there are. Então, o verbo haver, there is, utilizado para substantivos contáveis no singular ou substantivos não contáveis. There are, plural, né? Então, substantivos contáveis no plural acaba sendo o plural de there is, então, there are. Podemos dizer assim. No entanto, vale lembrar que além de plural de there is, então, por exemplo, there is a cat here. Há um gato aqui. There is a cat. Substantivo singular. Então, substantivos contáveis no singular. There is a cat here. There are 3 cats here. Tem 3 gatos aqui. Opa, plural, eu uso there are. Só que além disso, não podemos esquecer que se formos utilizar o verbo haver para substantivos não contáveis, teremos que utilizar there is. E a N também vale a pena a gente lembrar. A e a N significa uma, utilizado para contáveis no singular. Então, a car, um carro. An orange, uma laranja. Lembre-se que o A é utilizado antes de substantivos começando por consoante ou com som de consoante e o AN começando por vogal ou com som de vogal. E temos o some e any. Some e any significa alguns, algumas usados para substantivos não contáveis ou contáveis no plural. Então, se eu tenho, por exemplo, a car, um carro, substantivo no plural, eu posso ter some cars, alguns carros. Mas eu também posso usar o some e o any para substantivos não contáveis. Então, por exemplo, algum dinheiro. Some money. Vamos ver um pouquinho melhor isso aqui, tá? Então, nessa tabela tem um resumo do uso de some, any e no. Então, some significa algum, alguma, alguns, algumas para orações afirmativas. Então, I have some money. Então, eu tenho algum dinheiro. Afirmativa, usou o some. Se for interrogativa, eu vou usar any. Então, eu vou perguntar, você tem algum dinheiro? Do you have any money? Interrogativa. Então, interrogativa, eu vou usar any. E negativa. Negativa, I don't have. Eu não tenho nenhum dinheiro. Any money. Então, no caso aqui, o N, como é negativa, ele está com o significado de nenhum, nenhuma, que seria a mesma coisa que no. Só que há uma diferença. Quando é que eu uso, então, N? Quando é que eu uso no? Se os dois podem ser utilizados como nenhum, nenhuma. Muito bem. I have no money. I have no money. Observe que I have no money é exatamente a mesma coisa que I don't have any money. Por quê? Porque em inglês você não pode usar double negative, duas negativas. Então eu não poderia dizer I don't have no money, porque eu teria uma negativa aqui e uma negativa aqui. Então eu tiro esse don't e fico simplesmente com I have no money.
Então, resumindo, algum, alguma, alguns, algumas. Alguma, alguns, algumas. Como é isso em inglês, professor? Depende. Se for para usar na afirmativa, é some. Se for para usar na interrogativa, é any. Ah, e nenhum, nenhuma. Como é que é nenhum, nenhuma, professor? Depende. Pode ser any e pode ser no. Vamos ver novamente aqueles exemplos, um para cada um, né? Então, they have some money. Do they have any money? They don't have any money. Então, observem aqui novamente, ó. Eles têm some money. Por quê? Afirmativa. Eles têm algum dinheiro. Interrogativa. Do they have any money? Usou any. Negativa. They don't have any money. Se por um acaso aqui eu quiser utilizar o no, será que eu poderia fazer isso? Ó? They don't have no money. O que vocês acham? O que eu tenho aqui? Eu tenho um don't, que é uma negativa, e eu tenho outro no aqui, que é outra negativa. Portanto, eu não poderia usar. Eu não posso ter duas negativas. Então, eu usaria simplesmente they have no money. Então, they have no money vai ter exatamente a mesma tradução que they don't have any money. Eles não têm nenhum dinheiro.